Você está precisando, né? Saber organizar a ideia num dos versículos mais lindos e mais belos do mundo, que é João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não é mesmo? Eu organizei esse versículo em 3 sessões e vou liberar agora para você. Tema, introdução, esses 3 pontos de uma conclusão de um texto tão bonito para você pregar na sua igreja, no estudo bíblico que você vai dar, que você recebeu oportunidade, ou na célula, no pequeno grupo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago Santos, eu sou pastor formado em teologia e você está no canal e seja muito bem-vindo. Venha ao teu reino, tá bom? Eu vou trabalhar esse vídeo em 2 partes. A última parte é como eu pregaria João 3,16. Só que agora, nessa primeira parte, eu vou te dar o esboço completo, tá bom? Pega papel e caneta agora para você anotar, para que você possa usar esse esboço de uma maneira muito bonita, muito trabalhada, muito harmônica. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque esse é o 2º vídeo da série de esboços, de esboço pronto fácil para você pregar no Evangelho de João. Tem 10 que eu estou gravando esses conteúdos aqui para poder te abençoar o seu ministério, abençoar a sua caminhada com Deus de pregação, tá bom? Então, vamos lá. O tema eu colocaria: Jesus ama você. O tema é Jesus ama você. E a introdução deste sermão, basicamente, eu colocaria dessa forma. Esse versículo resume o Evangelho. Deus nos ama tanto que entregou o seu Filho por nós. Mas entender esse amor é diferente de vivê-lo. Essa seria a introdução. E os 3 pontos da tese, ou seja, desenvolvimento das argumentações deste sermão é: o primeiro, o tamanho do amor de Deus, que é amor incondicional e eterno. O segundo ponto é a prova do amor de Deus. Ele deu o seu Filho unigênito. E a terceira parte desse sermão, a promessa do amor de Deus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. E a conclusão é: o amor de Deus não é teoria, é ação. Aceitar esse amor muda a nossa vida. Quem crê em Jesus passa da condenação para a vida eterna. Queridos, esse é o esqueleto, né? O esqueleto do sermão. Está organizado, está coerente, está lógico, está bíblico, está fácil de você pregá-lo. Contudo, se eu fosse da minha forma, né? Você pode ter uma forma diferente de expor esse texto. Contudo, se eu fosse expor, você pode estar pegando essas dicas e outros textos aqui, outros versículos que possam balizar esse esboço da vida a ele, tá bom? Imagine que agora você está lá em oração, precisa estar sempre orando. Eu sempre trago essa dica, gente. Sem oração, sem unção. Sem oração, sem unção, você só vai pregar a mente. Com unção, você consegue, por meio do Espírito, pregar ao coração, tá bom? Sempre lá, os louvores, você já está recebendo de Deus ali, orando, né, um espírito orante, né, em comunhão com Deus. Senhor, usa a minha vida. Estou pregando aqui, que essa mensagem seja assertiva, a palavra, um texto, um versículo possa encontrar guarida no coração dessa pessoa, né? Aí acabou lá e te chamaram, né? Vou chamar o irmão tal, o pastor tal, para poder trazer a mensagem nessa noite. Primeira coisa, você vai se apresentar, né? A saudação: olá, boa noite, graça e paz, tudo bom? Que Deus abençoe, muito bom poder estar aqui, feliz de poder estar aqui nessa noite. Queria dizer para você, é o tema da mensagem. Eu vou começar assim. O tema da mensagem é: Jesus ama você. Verdade. Você pode achar que as pessoas não te amam, mas Jesus ama a sua vida. E essa verdade eu te convido
a você perceber no texto, no Evangelho que escreveu João, no capítulo 3, versículo 16. E você vai ler o versículo, né? E eu vou ler na minha tradução, que é a NVI. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, o amor de Deus é um amor maravilhoso, é um amor tão bonito, incondicional e eterno. E esse versículo fala dessas verdades, desse amor. E o primeiro ponto dessa verdade é que, de fato, fala do tamanho do amor de Deus. Olha que a primeira frase, a primeira parte do versículo 16 vai dizer: porque Deus tanto amou. Essa parte fala do tamanho do amor de Deus, que é um amor tão singular, um amor tão bonito, um amor tão belo. E detalhe, 1 João, estou te dando uma dica de versículo de base. 1 João 4,19 vai dizer que nisto consiste o amor de Deus, que nós o amamos, que Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. A parte ofendida amou primeiramente o ofensor. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Jesus nos amou primeiro. Antes de querer ou de amarmos a Ele, Ele já nos ama. E isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso. O amor dele é tão bonito, tão belo, tão poderoso, tão gracioso, tão majestoso, né? Um amor onisciente, onipresente, onipotente. Jesus ama você, querido. Esse é o tamanho do amor de Deus. E detalhe, além desse tamanho, Deus provou esse amor por você. Aqui, segundo ponto. Já lancei o segundo ponto. Deus provou esse amor por você. Olha o que diz o texto. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Que coisa maravilhosa. Deus provou o seu amor. E eu gosto de lançar sempre essa frase de efeito. Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que não nos deu o céu. Porque Deus tanto amou o mundo que não nos deu as ruas de ouro. Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que não nos deu os anjos. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo. Que deu o seu Filho unigênito. Que coisa maravilhosa. Deus deu o seu melhor. Deus deu o seu Filho. Lança agora um segundo versículo. Pode anotar aí. Anota agora. Vê se faz sentido. Comenta aqui. Faz sentido agora esse versículo nesse ponto. Romanos 5,8. Vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou o seu amor por nossa vida. Deus provou ao tanto que entregou o seu Filho para morrer na cruz em meu e no seu lugar. É a prova que Deus nos ama. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Não é mesmo? E você vai para o terceiro ponto agora. Deus nos ama de uma tal maneira, Deus prova o seu amor de uma tal maneira, porque Ele tem uma promessa para a minha vida e para a sua vida. Terceiro ponto, a promessa do amor de Deus. Viu como eu lancei de maneira natural? Tem pessoas que gostam de fazer assim, querido. O terceiro ponto diz isso. Eu gosto de ir de maneira harmônica. Eu gosto de ir, sem a pessoa perceber que eu estou. Primeiro ponto, segundo ponto, pode ser, não tem nenhum problema. Eu particularmente, eu acho mais interessante você ir fazendo dessa forma, de maneira progressiva, construindo a partir do texto. Tá bom? E a promessa desse amor está na última parte do versículo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, a promessa de Deus para a nossa vida é que a gente não morra mais eternamente. O pecado nos matou.
como Paulo diz, né? Um versículo, dando uma base de versículo aqui agora, Efésios 2.